Olá, bom dia! Feliz dia novo! Hoje eu quero contar uma história para vocês. Já ouviram falar do cavalo de Troia? Né? Os gregos estavam perdendo a guerra, lá não conseguiam ultrapassar as defesas de Troia. E aí decidiram usar de uma estratégia. Construíram um cavalo gigante, né, feito lá da madeira dos navios que eles tinham, e deixaram lá e se esconderam. Os troianos, acreditando que aquilo lá era uma oferta de reconhecimento da superioridade deles, pegou o cavalo e colocou para dentro da cidade. Era uma cidade inexpugnável, ninguém tinha ainda entrado nessa cidade, né? E tinha garantido a segurança de todos os troianos. E aí festejaram, e fizeram, né, bagunça, beberam, comeram, dançaram e foram dormir. Quando foram dormir, os gregos saíram de dentro da barriga do cavalo de Troia e tomaram a cidade. Olha só que interessante essa história. E eu vou contar uma história, né, com base na história do cavalo de Troia, presente de grego, que aconteceu comigo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, uma pessoa me ofereceu um presente, falou assim que queria me dar um presente. E o presente era um carro. Poxa, eu estava, no momento estava sem carro, falei assim, que interessante, né? Mas já conhecendo a história do cavalo de Troia, desconfiei. Falei assim, tem alguma coisa aí por trás. E eu fui dar uma analisada na história. Por que o cara estava querendo me dar um carro, né? Eu fui analisar um carro, não vou falar a marca do carro, para não ser prejudicado de alguma forma aí nas redes sociais. Mas era um carro que precisava fazer toda a pintura, porque a pintura dele estava toda queimada, não sei porquê. Precisava trocar a embreagem completa, precisava trocar os 4 pneus e fazer uma revisão geral. E ele ia me dar o carro, eu não ia cobrar nada de mim, e eu teria como, né, para andar com aquele carro, fazer toda essa mudança, né, esses reparos e ainda assumir 10 parcelas de R$1.000. Fala assim, poxa vida, não, muito obrigado. E essa pessoa até chegou a ficar com raiva de mim, ficou bravo. Como assim? Eu estou te dando um carro e você não quer aceitar? Eu falei assim, não, eu não aceito. E aí, na mesma semana, eu, em sala de aula, na época eu dei aula para um grupo de jovens aprendizes, contei essa história. E um dos rapazes lá falou assim, professor, me dá o endereço dele, me dá o telefone que eu vou lá buscar esse carro, eu quero esse carro para mim. E eu falei assim, vamos aproveitar o ensejo aí do seu desejo de ter um carro, vamos ver se você tem condições de ter um carro, né? E ele falou assim, não, eu tenho. Eu falei assim, tá bom, você é um jovem aprendiz. E na época, o jovem aprendiz ganhava R$600 de salário. Eu falei assim, poxa, R$600. Isso bruto, líquido aí sobrava aí mais ou menos uns 550, 540 reais. Eu falei assim, olha, são 10 prestações de R$1.000. Ele falou assim, não, professor, eu dou um jeito, eu me viro para completar esse valor para pagar a prestação. Eu falei assim, olha, difícil, né? Porque você trabalha aí 6 horas do dia como jovem aprendiz, 2 horas para ir, 2 horas, não tem tempo de você fazer algo para ganhar um pouco mais de dinheiro ou quase o dobro de dinheiro para completar a prestação. E além da prestação, que eram 10 prestações de R$1.000, tinha lá toda aquela manutenção do carro, porque o carro corria um grande risco de provocar um acidente. Pneu careca, embreagem toda ferrada e a aparência dele ia chamar muita atenção, por exemplo, em blitz, a polícia ia ver o carro está inapropriado para circular. E ele ficou desesperado, pensando, falou assim, não, eu quero esse carro, ele não prestou mais atenção na aula. Eu falei assim, vamos continuar com os cálculos, né? Então você vai gastar mais ou menos aí uns R$10.000 para colocar o carro em dia. Eu, olha, fazendo reparos aí em mecânicos, né? Não mecânicos, uma pintura ele mesmo pintar ou qualquer coisa assim, ia gastar R$10.000. Além do reparo e da prestação, tem lá toda, né, o que faz o carro andar, combustível, né? Tem que colocar combustível, tem que fazer a manutenção periódica, tem que pagar o IPVA. Como que esse cara ia pagar com os R$600? Por que eu estou contando essa história? Às vezes nos é oferecido alguns presentes e antes de aceitar esse presente,
eu preciso analisar se não é um presente de grego, porque eu posso lá estar derrubando todas as minhas reservas, todas as minhas seguranças para adquirir algo que eu não vou conseguir sustentar. Tudo bem? Ok? Vamos pensar um pouquinho mais antes de aceitar qualquer coisa ou de entrar em qualquer financiamento, empréstimo ou qualquer situação que possa nos prejudicar a curto, médio e longo prazo. Nós temos que pensar muito bem antes de entrar em qualquer situação. Legal? Se gostou, dá um curtir. Se achou interessante, compartilhe. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aí, eu assim que possível vou fazer um vídeo respondendo a sua pergunta. Ok? Feliz dia novo! Até mais!